Gente, aqui eu vou começar, vamos lá. Então, vocês adivinharam, o meu tema de hoje vai ser Paulo Freire. Eu vou falar um pouquinho da educação também como revolução, falando um pouquinho do método dele. Eu queria falar que ele se apresenta, vai ter 3 momentos. No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho dos feitos dele. No segundo momento, um pouco da historinha dele, de vida. E no terceiro momento, um pouco sobre o método dele. E eu já queria começar na base da carteirada. Eu queria fazer um slide pesado, com muita coisa, uma lista de coisa mesmo, que é para falar do tanto de coisa da hora que o Paulo Freire fez, o impacto que ele tem no nosso planeta. E listando um monte de coisa que ele fez, já para antes de falar quem ele é, já falar dos feitos dele. Bom, Paulo Freire, ele é o patrono da educação brasileira. Então, isso quer dizer que a gente não consegue pensar educação no Brasil sem antes pensar em Paulo Freire. Ele tem mais de 27 títulos de doutor honoris causa por universidades como Oxford, Coimbra, em Portugal, que é um título pelo trabalho que ele fez de universidades. Ele é autor de 25 livros, ele é o terceiro autor mais citado na área de humanidades do planeta. Pedagogia do Oprimido, que é o seu principal livro, possui mais de 25 mil citações, mais do que qualquer obra do Michel Foucault, por exemplo. Ele já foi professor na Unicamp, na PUC de São Paulo, em Harvard, em Cambridge, na Universidade de Genebra, na Universidade de Massachusetts. Abrindo um parênteses, ele foi convidado para ser professor em todas essas universidades. Ele é o único brasileiro o qual seu conteúdo, seu projeto, suas obras é material base para cursos de universidades de língua inglesa. Mais de 90 países possuem instituições de ensino freiriana. E ele é o principal nome da pedagogia crítica, que é uma vertente da pedagogia. Então vamos entender um pouquinho da história desse carequinha, né, do Paulinho. Eita, ficou desconfigurado. Ou eu tô doido? Ficou desconfigurado, gente. No meu computador não tá assim, não sei porquê. Mas enfim, eu vou tentar... Pô, agora eu tô triste, mas tudo bem. Tá escrito um pouco da vida de Paulinho. E eu trouxe 2 fotos aqui. O primeiro momento é que Paulo Freire nasceu em 1921, em Recife, ele é pernambucano. E ele é filho de um policial militar, de uma dona de casa. Ele teve uma infância meio que de classe média. Porém, em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, ele vivenciou uma pobreza e uma fome gigantesca. Ele até conta em algumas entrevistas sobre como era estudar sendo uma criança passando fome. Bom, continuando. Gente, eu tô muito triste mesmo de estar desconfigurado. No meu computador não tá assim, mas eu peço desculpas. Continuando. Ele entra para a faculdade de Direito em 1943. Ele se forma em Direito. Porém, ele não exerce a profissão. Tem até uma história de que no primeiro caso que ele pega, ele entra contra um dentista que está devendo por conta de materiais de dentista, e ele se afeiçoa ao dentista. E ele larga esse caso e vai continuar seu trabalho como professor, como pedagogo, que ele já trabalhava antes mesmo de se formar em Direito. Bom, nesse período de muito tempo trabalhando como professor, ele trabalha até na instituição da Universidade de Pernambuco, ajudando a estruturar o modelo de ensino que regia a faculdade, até que ele chega num dos auges da sua carreira, o que a gente conhece como a experiência de Angicos. Está dando para ler ali, eu espero que vocês consigam, apesar de estar desconfigurado. Mas esse foi um episódio muito famoso na história do Paulo Freire, no qual ele conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores rurais em 40 horas. E contextualizando, Angicos é uma cidade pequenininha no Rio Grande do Norte, que na época tinha 700 pessoas alfabetizadas e que podiam votar. E ele já chega com seu método, em 40 horas, ele consegue alfabetizar 300 pessoas, novas 300 pessoas para votar nessa cidade, o impacto social que isso não causa. Eu até queria fazer uma recomendação para vocês, depois eu vou compartilhar, um videozinho de 5 minutos, mostrando filmagens de Angicos e de como foi essa experiência nessa cidadezinha e desse método do Paulo Freire, no qual ele utilizava para alfabetizar esses trabalhadores elementos do dia a dia dessas pessoas. Os pedreiros, ele utilizava a palavra como tijolo, como cimento, e também utilizava termos da região para ajudar as pessoas a entender como as palavras são formadas. Ok, continuando. Ai, eu tô muito triste que não tá dando para ler. Acontece, peraí, vou voltar um pouquinho, gente. Vou deixar nessas imagens aqui que elas são mais impactantes nesse momento. O que acontece? Após a experiência de Angicos, o Paulo Freire ganhou uma notoriedade muito grande. Quem governava o país naquela época era o João Goulart. E o João Goulart, ele se afeiçoa com o Paulo Freire. E o Paulo Freire, ele começa a integrar o governo de João Goulart. Paulo Freire até faz um plano educacional para o Brasil na época. Porém, como todos sabem, acontece o golpe da ditadura. E Paulo Freire é considerado um subversivo, considerado uma pessoa que não respeita as hierarquias. E ele não é permitido mais dentro do governo militar no Brasil. Tem uma história interessante que nos primeiros momentos do golpe militar, o Paulo Freire foi preso durante 40 dias em Brasília. Nesse período que ele estava em Brasília preso, num quartel, um general que ele estava, descobre que quem está preso é um professor, especialista em alfabetização de adultos.
e que na época no Brasil era um problema muito grave, mais de 40% da população era analfabeta. Esse general aborda o Paulo Freire e fala: nossa, professor, a gente sabe que você aqui alfabetiza adultos, você poderia ajudar a gente tem muitos soldados, muitos recrutas aqui no quartel que não são alfabetizados. E o Paulo Freire olha para esse general e fala: mas, moça, é por esse motivo que eu estou preso aqui hoje. Continuando um pouco mais, em 64, ele é exilado da ditadura e vai até 1981, o seu exílio. E ele conta experiências incríveis dessa viagem dele. Eu assisti diversos documentários sobre o Paulo Freire contando essas histórias, é muito interessante. Não vou conseguir trazer todas, mas como eu já citado, ele dá aula em diversas universidades, ele ajuda em diversos países africanos, ex-colônias portuguesas, a estruturar projetos de ensinos para esses países. Ele faz conferências do mundo inteiro, entrando em contato com diversos educadores e alunos de diferentes culturas. E nesse processo ele foi cada vez mais escrevendo as suas obras e evoluindo o seu método. Bom, agora que a gente passou um pouquinho da história dele... Ah, não, pera, não terminei, nossa, estava esquecendo, porque o slide está borrado. Mas ele volta para o Brasil em 81. Ele volta para o Brasil, ele já volta como uma figura muito importante, muito pública. Continua seu trabalho como pedagogo, como filósofo, como professor, mas aos poucos ele vai largando esse cargo, ele foi se tornando muito velho, muito idoso, não conseguia mais trabalhar, mas continuava dando entrevistas. Continuando, agora eu vou falar um pouco sobre o método dele. Eu trouxe esse slide, o único slide, com várias imagenzinhas, para poder explicar um pouquinho sobre o método dele, que pessoalmente me tocou bastante. A visão que eu vou trazer aqui para vocês é do Moacir Gadotti, que ele é um dos maiores especialistas no estudo do Paulo Freire no Brasil, e da Rita Von Hunt. Para quem não conhece, por favor, me chama que eu te falo quem que é, ela é maravilhosa e a gente pode conversar sobre isso. Mas continuando. O método ele é dividido em 3 etapas, não é muito bem uma receita de bolo, mas a gente pode fazer uma análise dessa forma. A primeira fase, ou o primeiro conceito que nós temos é a leitura do mundo. Quando a gente vai discutir um tema, qualquer que seja, o primeiro passo é tentar entender quais são as leituras de mundo que nós temos sobre aquele tema. Com nós eu digo os alunos, e até mesmo o professor. Quais são as leituras de mundo, quais são as bagagens, as experiências que cada pessoa tem a respeito daquele tema? É uma pergunta individual. Você se pergunta, qual é a minha perspectiva? Qual é a minha análise acerca desse tema? No segundo momento, nós fazemos a partilha desse mundo lido. Nós entendemos por que essa pessoa, que é diferente de mim, ela tem essa visão diferente de mim. O que permite ela enxergar de uma perspectiva diferente da minha. O que traz para ela os interesses de estar observando as coisas da forma como ela observa. E essa partilha do mundo, do lido, ela vem logo em seguida com a terceira etapa já mesclando, que é a reconstrução do mundo partilhado. E a reconstrução do mundo partilhado é entender o que é possível ser feito após essa partilha e o confronto contra as perspectivas. O que é possível ser feito. Então é por isso que essa pedagogia freiriana, ela enraivece fascista. É por isso que contra ela se levantam ditadores. É porque a pedagogia freiriana, ela é na sua raiz, na sua origem e na sua prática revolucionária. Deixa eu tentar lembrar a palavra agora. Eu não vou lembrar, eu não quero atrasar a apresentação, mas enfim. Depois de ler e partilhar o mundo, se deparar com essas novas perspectivas, nós buscamos entender o que podemos fazer para mudar esse mundo no qual nós compartilhamos as nossas experiências. Paulo Freire ele critica muito fortemente nessa etapa uma perspectiva que ele chama de educação bancária, que é uma educação que o educador, o professor, ele possui um cargo autoritário de hierarquia elevado, no qual ele é o detentor do conhecimento e ele simplesmente deposita nos seus alunos, que são folhas em branco, o conhecimento do qual ele obtém. E isso é completamente desmantelado nesse método do Paulo Freire, que busca, na verdade, construir pessoas melhores, entender a perspectiva de cada um, integrar o aluno e o professor, criando uma mescla entre qual é o papel do aluno e o professor, quem ali está sendo o aluno e o professor. Somos todas pessoas com bagagens e perspectivas válidas que nós podemos estudar e refletir acerca disso. E eu, sinceramente, achei isso incrível, incrível. Enfim, indo mais para os finalmente, um apresento um pouco curto. Falando um pouco de uma recomendação. Eu não sei se vocês se interessaram, mas eu passei horas vendo documentários e vídeos, e eu adoro esse carequinha, e eu acredito que seja tentador já começar a ler Paulo Freire na sua maior obra, A Pedagogia do Oprimido. Se você for pesquisar Paulo Freire, você já dá de cara com A Pedagogia do Oprimido. Mas é um livro muito denso, ele tem conceitos filosóficos muito complexos. Eu nunca li pessoalmente, mas é o que eu acabei encontrando na internet. E recomendo começar a leitura dele por Pedagogia da Autonomia, que é um livro em que ele explica um pouco de suas máximas, e Paulo Freire era um autor que escrevia para ser lido,
E ele também comenta, quer dizer, não comenta, eu comecei errado minha frase. Ele fala um pouco da sua história de vida nesse livro, até porque esse livro foi escrito bem na velhice dele, um ano antes de sua morte, se eu não me engano. Um ano antes de sua morte, isso mesmo. Enfim, ele fala de algumas de suas máximas. Se alguém quiser, depois eu posso falar um pouquinho disso também, que eu estou começando a leitura desse livro. E para finalizar, eu queria desejar feliz 100 anos para o Paulinho, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que mudou literalmente o mundo, que tem uma perspectiva incrível das pessoas. E para quem quiser e se interessar, eu acho que o mais interessante é assistir entrevistas dele, eu ouvir ele falar. Eu fiz um doczinho com alguns vídeos que eu assisti quando eu estava estudando sobre ele, que se alguém quiser eu disponibilizo umas entrevistas, uns documentários e principalmente o videozinho que eu vou mandar para vocês de Angicos, do experimento que ele fez lá e ver como é que funcionava todo esse trabalho de educação, que é uma coisa maravilhosa, que eu pessoalmente me identifico muito, sempre amei educação, sempre amei o conceito de aprender e trocar experiência. E eu espero ter encantado vocês também com o trabalho desse carequinha, nosso carequinha brasileiro. E é isso, meu apresento foi um pouquinho mais curto, mas é sobre isso.